nomenclatura. Mas anteriormente deduzida pode tirar ou deixa? Não, fala anteriormente apresentada. Pode falar Tá. assim. Peraí. Aí eu posso pôr, fazendo necessária uma adaptação da equação 7, anteriormente apresentada devido Mas lembra a à diferença. adaptação da nomenclatura, Isso, tá? adaptação da nomenclatura da correção 7. Tá, beleza. Já anotei aqui. Aí depois disso, anteriormente apresentado, eu posso falar devido aos desníveis não serem iguais. Isso, ótimo. Tá. É importante que na dedução seja frisado que esses desníveis são iguais. Eu não lembro se a Núbia fala isso. Pera aí, França, eu vou... Alguém tá comandando aí o bagulhete? O bagulho tá louco. Não, agora sou eu. É que eu não saí com elas. Enfim. No item 3.2.2.1, obtenção pela lira de tubulação de Hagler, mostra-se na figura 16 o tubo invertido da nossa unidade experimental. O método de obtenção da densidade média da polpa pela invenção de Hagler consistiu na leitura das pressões estáticas por piezômetros em 4 tomadas do tubo invertido, conforme visualizado na figura 16, e posterior aplicação da equação 7. As cotas verticais entre os pares de tomadas 1 e 2 e 3 e 4 mediram, respectivamente, 52 centímetros e 57 centímetros, fazendo necessária a adaptação da nomenclatura da equação 7, anteriormente apresentada, devido a... Não, aí não, a equação 7 é a nova. Então você vai falar da equação, qual que era o número daquela? Volta aí para ver. Espera aí. Tá no slide 16. Mexa aí, Núbia, que eu não manjo. Slide 16. Tem 2,15, é isso? Não tem o 16. Esse é o 16, tá 15 ali embaixo. Equação 5, tá? Então, a equação 5 anteriormente apresentada. Apresentado. Espera aí. Ótimo. Equação 5. 5. Tá. Beleza. No item 3.2.2.1, obtenção pela lira de tubulação de Hagler, mostra-se na figura 16 o tubo em U invertido da nossa unidade experimental. O método de obtenção da densidade média da polpa pela invenção de Hagler consistiu na leitura das pressões estáticas por piezômetros em 4 tomadas do tubo em U invertido, conforme visualizado na figura 16, e posterior aplicação da equação 7. As cotas verticais entre os pares de tomada 1 e 2, 3 e 4 mediram respectivamente 52 centímetros e 57 centímetros, fazendo necessária a adaptação da nomenclatura da equação 5, anteriormente apresentada, devido a os desníveis entre os 4 pontos não serem iguais. Ficou bom, França? Ótimo, ótimo. Pode prosseguir. A equação 7
é apresentada por a massa específica média experimental da polpa igual pressão estática no ponto 1 menos pressão estática do ponto 2 mais pressão estática no ponto 4 menos pressão estática no ponto 3 sobre aceleração gravitacional vezes a cota entre os pontos 1 e 2 mais a cota entre os pontos 3 e 4. Após estabelecidas as rotações da bomba e do agitador... Pode apontar o laser na fórmula, tá? Porque Tá. você já tinha mostrado, quando falou 52 centímetros e tal, já mostrou. Beleza. Onde é o Tu acha Z. melhor circular? Tipo assim. Não, você tá falando pressão no ponto 1, como você foi fazendo, você foi Tá bom. seguindo. Senão você Beleza. vai para a figura, vai para a forma, Então fica na fórmula, tá? Tá Não bom. volta para a figura. Tá bom. Após estabelecidas as rotações da bomba e do agitador, iniciou-se o bombeamento da polpa preparada. Verificou-se em toda a tubulação a presença ou não de arraste de partículas. Quando garantido escoamento sem arraste, mediu-se com uma escala metálica a altura da coluna de água nos piezões do tubo em U. A vazão mássica foi determinada para cada ensaio, pelo método da massa coletada o intervalo de tempo cronometrado, sendo mantida a rotação em aproximadamente 1 kg por segundo. No item 3.2.2.2, obtenção pela definição de massa por volume, mostra-se na figura 17 os materiais utilizados no método. A. Proveta graduada de vidro 1000 ml e B. Balança analítica. A estimativa da massa específica pela definição da equação 8, ou massa específica aparente, foi realizada a partir de amostras com volume medido em proveta graduada de vidro de 1000 ml e massa obtida por balança analítica. A amostragem foi feita na tubulação de descarga no ponto de retorno ao tanque de agitação, com unidade de operação. A equação 8 é representada por a massa específica aparente da polpa, quilos metros cúbicos, igual a massa de amostra de polpa pesada coletada na proveta em quilos sobre o volume da amostra de polpa coletada medido na proveta em metros cúbicos. Tá, quando você fala densidade, fala bem pausado, quilos por metro cúbico, tá? Tá Tem bom. um por. Volta lá no outro. Ou nesse mesmo. Pode ser. Ó, tá assim, figura 17. Materiais utilizados no método. Aí bota ponto, tá? Faltando um ponto ali. Materiais utilizados no método. Ponto. E tem a proveta graduada de vidro de 1000 ml. Dá um espacinho aqui. E B, balança analítica, tá? Só corrigir a. Beleza. Item 3.2.2.3. Obtenção pelo cálculo da massa específica média. Mostra-se na figura 18 os materiais utilizados no método. A. Estufa para laboratório e B. A amostra de areia. No método de cálculo da massa específica média, baseado nas frações mássicas e densidades da areia e da água, utilizou-se amostras coletadas no mesmo ponto do método anterior em becquerels de 1 litro. Pesou-se, determinando-se a massa total da polpa. Mediu-se as temperaturas da amostra para a posterior identificação da densidade da água por tabela disponível em Moraes Júnior e Moraes 2011. A massa específica da areia seca empregada nos cálculos foi obtida dos mesmos autores, sendo igual a 2.650 quilos por metro cúbico. Após, colocou-se as amostras em estufa a 100 graus Celsius, pesando-se a cada 2 dias, até o momento em que verificou-se pesagem de massas constantes, garantindo que toda a água havia evaporado. Depois da secagem,
obtiveram as frações mássicas da areia e da água e determinou-se a massa específica através da equação 9, em que massa específica da média da polpa, quilos por metro, igual 1 sobre fração mássica da água sobre a massa específica da água, mais a fração mássica da areia sobre a massa específica da areia. Agora retorno a palavra para minha amiga Amanda. Certo. Só ali na estufa, cadê a figura da estufa? Peraí. Você disse que a estufa estava a 100 graus, não é isso? Mas está marcando 29 ali na figura. Certo? Não enxerguei, não. Tá marcando 29 graus ali na figura, ó. E você falou que estava a 100? Sim. E aí, tu acha melhor colocar 29? Não, você não vai achar uma figura da estufa marcando 100, né? Então, vai ser complicado. Pode deixar essa aí. Tá bom. Agora é a Amanda. Para finalizar, vamos lá. Já apareceu para a tarja azul? Então, eu tinha pedido para a Nubia tirar, ela falou que ia aparecer e sumir, mas não entendi. Por que já tá com a página azul? Eu coloquei para sumir depois que apareceu o vermelho. Quer que tire ele para depois você clicar para aparecer? É isso? Sim, por favor. Tem que estar sem nada primeiro. Aí quando ela falar o 0% é água, aí plim. Isso. Vamos lá. Peraí que eu tô pegando a caneta aqui. Boa noite. Agora retornei para discutirmos... Não. Agora eu retornei para falar sobre os resultados de discussão. Item 4. Massa específica da polpa e seus desvios. Tabela 2. Resultado experimental dos ensaios de determinação da massa específica da polpa. Apresenta-se através da tabela 2 os resultados referentes à determinação da massa específica média da polpa e seus desvios, a partir dos ensaios realizados. A tabela foi dividida da seguinte forma. A porcentagem de areia na polpa de 0 a 3%, onde 0 representa os resultados obtidos através dos ensaios com água pura para aferição do equipamento, e 1, 2 e 3, a concentração em massa de areia na polpa. Nessa coluna, estão expressos os resultados da densidade obtida pelo dispositivo de Hagler, em quilogramas por metro cúbico. Foram realizados 5 ensaios para cada concentração. Aqui encontram-se os resultados referentes à densidade aparente, obtidos através do método da proveta, e nessa coluna, os resultados obtidos no método da fração mássica, que foram obtidos através da bibliografia com as informações da